Pragmatismo é a noção de que o significado e o valor de alguma coisa é determinado pelas consequências práticas. Ou seja, algo só deve ser aceito como verdadeiro se gerar resultados imediatos. Para o pragmático, o que importa é o que funciona. Se é verdadeiro ou não, se é ético ou não, se é bom ou não, não interessa. O que interessa é se gera resultados imediatos. Esse é o crivo da verdade no pragmatismo. A grande pergunta do pragmático não é certo, mas dá certo? No geral, o pragmático é relativista. E sendo relativista, ele desconsidera a noção de absolutos. A verdade, portanto, é aquilo que é útil e aquilo que funciona. Pois bem, diante disso, eu tenho a dizer que, infelizmente, muitas igrejas brasileiras estão tomadas de líderes pragmáticos. E dentre as muitas áreas afetadas pelo pragmatismo, eu gostaria de destacar apenas duas. Em primeiro lugar, o culto solene de Deus. Todos nós sabemos que Deus determinou em sua palavra a maneira como Ele quer ser cultuado e adorado e glorificado. Isso quer dizer que tudo que não é ordenado por Deus nas Escrituras é proibido introduzir no culto de Deus. Os puritanos chamavam a esse princípio de o princípio regulador do culto. Lembramos aqui que antes de entrar na terra prometida, o próprio Deus advertiu seu povo quanto ao perigo da idolatria. E Ele os advertiu de que eles não deveriam se misturar com o falso culto dos pagãos. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Mas infelizmente hoje no Brasil, as igrejas não estão preocupadas com aquilo que Deus ordenou na sua palavra. Tudo o que elas querem é satisfação e resultados imediatos. Estão enveredando pelo caminho de Jeroboão I, o primeiro rei do Reino do Norte, que em nome da manutenção do monopólio e do poder, ele ergueu para si altares alternativos, sacerdotes alternativos, cultos alternativos e festas alternativas. E diz a palavra de Deus que ele fez isso ao seu bel prazer. E por conta disso, ele atraiu não apenas para si mesmo, mas para toda a nação de Israel, a justa ira de Deus. Estão indo pelo caminho de Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão, que profanaram o altar do Senhor, oferecendo fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. E por isso saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu perante o altar. Estão indo pelo caminho de Uzá, que muito sinceramente tentou segurar a arca da aliança, sem ter sido ordenado por Deus. Por conta disso, ele também foi morto. Infelizmente, é isso que está acontecendo em nossa nação. Em nome da satisfação dos caprichos dos pecadores, pastores deixaram a ordenança de Deus e passaram a elaborar culto conforme o bel prazer daquelas pessoas que visitam a igreja. O centro do culto passou a ser o visitante e não o Deus eterno. O objetivo principal da igreja passou a ser agradar homens não convertidos e não a glória de Deus. Já vi até mesmo pessoas dizendo que a igreja só é igreja quando é para os de fora. Que absurdo! Essas pessoas pensam que a igreja só existe para os não convertidos e que, portanto, nós devemos preparar tudo no culto para que as pessoas encontrem um ambiente agradável e amigável. Bom, é verdade que nós devemos sim tratar bem as pessoas. Também é verdade que nós devemos evangelizar pecadores a fim de que eles venham à fé por meio da pregação do Evangelho. Porém, nós não devemos esquecer que a igreja não existe para satisfazer caprichos humanos. O culto é para a glória de Deus e os pecadores devem se render a esta verdade. Caso contrário, não haverá esperança para eles. Por esta razão, a igreja não deve negociar a verdade do Evangelho simplesmente para proporcionar um ambiente agradável e amigável para as pessoas. Pelo contrário, o que a igreja deve fazer é procurar saber o que Deus ordenou na sua palavra e o que agrada a Deus, independentemente se as pessoas vão gostar ou não. O Senhor nosso Deus diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e eu não darei a minha glória a ninguém. A glória de Deus é a razão da existência da igreja. Qualquer outro alvo que roube este objetivo principal é idolatria. Percebemos isso de forma muito vívida nos dias de Moisés. A palavra de Deus diz que Deus ordenou a Moisés a maneira como ele deveria construir o tabernáculo, que era o local do culto a Deus. E o que se diz na palavra de Deus é que os filhos de Israel fizeram tudo segundo Deus havia ordenado a Moisés. Mas infelizmente hoje é diferente. As igrejas fazem culto conforme os mundanos ordenam. Como disse Charles Haddon Spurgeon,
O diabo raramente criou algo mais perspicaz do que sugerir à igreja que a sua missão consiste em prover entretenimento para as pessoas, tendo em vista ganhá-las para Cristo. Na mesma linha de raciocínio, John MacArthur também diz que muitos cristãos professos se importam muito mais com a opinião do mundo do que com a de Deus. As igrejas manifestam tanta preocupação em agradar os não crentes que muitas esquecem que seu principal propósito é agradar a Deus. Mas o que diz o livro de Atos é um pouco diferente. Lá se diz que a igreja do Novo Testamento virou o mundo de cabeça para baixo. Mas como disse John MacArthur, infelizmente hoje o mundo está virando a igreja de cabeça para baixo. Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 10: se eu agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Mas o que estamos vendo hoje? Cânticos pagãos com letras pagãs para agradar homens pagãos no arraial de Cristo. Sermões elaborados para levantar a autoestima das pessoas. E a glória de Deus foi deixada de lado e descartada. Spurgeon tem uma palavra a dizer sobre isso. Infelizmente, hoje a pregação fiel da palavra está sendo descartada e menosprezada em favor de novos métodos, tais como dramatização, dança, comédias, grandiosas atrações, concertos populares e outras formas de entretenimento. Por meio de apresentações dramatizadas, os pastores fazem com que as casas de oração se assemelhem a teatros, transformam o culto em shows musicais e os sermões em arengas políticas ou ensaios filosóficos. Eles transformam o templo em teatro e o servo de Deus em atores cujo objetivo é entreter os homens. Infelizmente, é assim que nós estamos. Em nome do pragmatismo, nós pervertemos o culto de Deus. Outra área do evangelho afetada pelo pragmatismo foi a evangelização. Obviamente, nós não somos contra o crescimento sadio da igreja. E por isso nós temos que trabalhar a fim de que o reino de Deus avance aqui na terra. O problema é que as igrejas de hoje, em nome do pragmatismo, estão simplesmente em busca de sucesso. Livros e mais livros são escritos acerca de como fazer a igreja crescer. O problema é que a maioria dessas pessoas pensam que o principal critério para se avaliar o sucesso de uma igreja é a quantidade de frequentadores do culto. Nesse caso, não importa o que se faça para atrair gente para a igreja. O que importa é que a igreja esteja cheia. Senhores, isso é pragmatismo. E nós não podemos subestimar o seu poder destruidor. Deus não é pragmático. Deus estabeleceu em sua palavra, desde toda a eternidade, a maneira como Ele queria ser adorado e a maneira como o seu povo seria alcançado. O escândalo da cruz. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, disse o apóstolo Paulo. Aí você me pergunta, mas pastor, nós não devemos então evangelizar as pessoas? Nós não devemos ir atrás dos pecadores? Devemos sim chorar pelos pecadores perdidos. Devemos olhar para aqueles que estão perdidos com um olhar de terna misericórdia, de compaixão, como Jesus o fez quando contemplou as multidões. Devemos tocar no local ferido. Devemos nos importar, devemos discipular, devemos evangelizar pessoas. Só não podemos esquecer que Jesus compadeceu-se dos pecadores, lamentou e chorou por todos eles, mas nunca procurou diverti-los. Com os apóstolos não foi diferente. Ananias e Safira trouxeram uma oferta gorda para a igreja, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, reconheceu a sua hipocrisia e a sua mentira, e por isso eles foram repreendidos e mortos perante a igreja do Senhor, de tal maneira que grande temor sobreveio a toda a igreja e a todos aqueles que ouviam as notícias desse acontecimento, de modo que ninguém dos incrédulos ousava juntar-se aos cristãos. Certamente, essa não era uma igreja amigável nos moldes que os pragmáticos querem em nossos dias. Então que isso fique bem claro para nós. Não podemos, em nome do crescimento da igreja, negociar os princípios fundamentais da nossa fé. A verdade da palavra de Deus não pode ser determinada por aquilo que funciona ou que não funciona. Paulo disse que os incrédulos não buscam a Deus. E Paulo ainda diz que os incrédulos odeiam a verdade de Deus. Eles estão mortos em seus delitos e pecados. E a menos que o próprio Deus os regenere, eles não darão uma resposta positiva ao Evangelho de Cristo Jesus. Queridos, nossos dias são difíceis. Primeiro, a igreja abandonou a pregação ousada como a dos puritanos. Em seguida, ela gradualmente amenizou seu testemunho. Depois, passou a aceitar e a justificar as frivolidades que estavam na moda do mundo. E no passo seguinte, passou a tolerá-las em suas fronteiras. E agora, a igreja as adotou sob o pretexto de ganhar as multidões. Esse é o nosso momento.
um momento de total instabilidade doutrinária. Por isso, nós não podemos nos dar ao luxo de vacilar e nos acovardar. Devemos sim trabalhar para que a igreja cresça, mas nós não devemos, em nome do crescimento, amenizar ou abrandar o escândalo da cruz. Se fizermos amizade com o mundo, nos tornaremos inimigos de Deus. Se nos dispusermos a crer em artifícios mundanos, estaremos automaticamente abrindo mão do poder do Espírito Santo. O que nós precisamos é pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Precisamos fazer isso com a mesma ousadia que os reformadores e os puritanos fizeram. Precisamos de fato evangelizar pecadores e não massagear o seu ego. Precisamos pregar para transformar vidas e não simplesmente para encher os bancos de igreja. Então, que cada ministro de nossa nação entenda que o que Deus requer de cada um de nós é que nós sejamos encontrados fiéis. Que entendamos que o verdadeiro sucesso ministerial está em se fazer a vontade de Deus, independentemente das consequências. Temos a responsabilidade de manter intacto o conteúdo do Evangelho. Temos a responsabilidade de transferir intacto este Evangelho para as próximas gerações. E a minha esperança é que nessa hora titânica de nossa história não possamos nos render ao mercado gospel que está aí, mas que sejamos sim ousados e corajosos na luta contra o pragmatismo diabólico que está aí destruindo as bases da Igreja do Senhor. Então, lutemos juntos pela fé evangélica.